Saúde os amados irmãos em Cristo com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início, aleluia, a uma palavra para os amados irmãos que nos escutam, que é uma resposta a uma pergunta que toda a gente já se questionou ou costuma fazer. Aquele que nunca ouviu o Evangelho será salvo? Portanto, a pergunta que fica é: aquele que nunca ouviu o Evangelho será salvo? Porque muitos creem que daqueles povos remotos, daquelas tribos que estão nas ilhas, estão lá isoladas, que nunca ouviram o Evangelho, vão ser salvos. Será isso o que a Bíblia nos diz? Será que aquela pessoa que nunca teve oportunidade de ouvir a mensagem da salvação, do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será salvo? Então essa é a pergunta que fica, amém? Para responder esta pergunta, nós vamos para a Bíblia. Aleluia, vamos para a palavra de Deus que está em Efésios. Em Efésios 2, do 8 ao 10 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Pois sois feitura sua, criados por Deus em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andeis. Então eu sou salvo pela graça, por meio da minha fé. Glória a Deus, quantos podem dizer amém? Ou seja, é um favor não merecido. Então ninguém merecia ser salvo. A Bíblia diz o quê? Em Romanos capítulo 3, versículo 23. Aleluia, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Isto no versículo 6, 23. No versículo 3, 23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então toda a gente pecou. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar para com todos de misericórdia. Glória a Deus. Então toda a gente pecou. Aleluia, destituído foi da glória de Deus. A Bíblia diz em Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não vos possa salvar, nem o seu ouvido tapado para que Ele não vos ouça. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. É por causa das vossas transgressões que Ele encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Quem crê, diga aleluia. Então nós vemos, irmãos, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, ou seja, o dom que é uma capacidade para ser salvo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então a vida eterna é só por Cristo. Então nós já estamos aqui a ver, glória a Deus, que eu sou salvo pela graça por meio da fé. Aleluia. Como é que esta fé vem? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz, aleluia, que a fé vem pelo ouvir, de sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Então eu só sou salvo se eu ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, porque eu sou salvo pela graça por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Mas diz a palavra de Deus o quê? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está no versículo 14 e 15. Quer dizer que se eu não ouvir, eu não vou crer, eu não vou ser salvo. Então, aquele que nunca ouviu o Evangelho será salvo? Claro que não, meu irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tremenda esta palavra, glória a Deus. Porque a gente lê todo o contexto. Romanos capítulo 10, do 9 a seguir, ao 17, a saber... Glória a Deus, Sharamanai. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração, com a tua boca confessas, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque diz a Escritura, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, ou seja, entre o judeu e o gentio, entre o judeu e o estrangeiro. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, por todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e não tiveram fé nele? E como crerão naquele em quem não ouviram? Aleluia. Então se tu não ouvires, tu não vais crer, tu não vais ter fé para a tua salvação. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres de novas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Que coisa tão linda. Então estamos aqui provando, aliás, glória a Deus, que quem não ouve a mensagem do Evangelho, a pregação, não vai ser salvo. Porque não teve fé, não creu.
Aleluia, glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz que de fora ficarão os incrédulos. Aleluia, vão ficar de fora do reino de Deus. Então, a pessoa, aleluia, como é que ela vai ser salva? É pela graça por meio da fé. E como é que a fé vai surgir no seu coração para ser salva? Vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Mas como é que ela vai crer se não ouvir? Não tem como. Aleluia, glória a Deus. Por isso é que Jesus disse, em Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão àqueles que crerem. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pegareis em serpentes, e se beberes coisa mortífera não vos fará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então Jesus mandou ir por todo o mundo. Ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa só vai crer se ouvir a pregação do Evangelho. Aleluia. Rimanagashuri. E se der crédito a essa pregação. Como dizia o profeta Isaías. Glória a Deus. Amém? Irmãos, mais uma prova aqui. Glória a Deus. Se a pessoa que nunca ouviu o Evangelho fosse salva, ou seja, o incrédulo nasceu incrédulo, ateu, ou agnóstico, o ateu não crê em Deus, o agnóstico, aleluia, glória a Deus, diz que nada se pode conhecer com certeza. Então não se pode ter 100% de certeza que Deus existe, nem se pode ter 100% de certeza que Deus não existe. Então fica na dúvida. É como a onda do mar, não vai receber do Senhor coisa alguma. Então não importa se tu és ateu, se tu és incrédulo, aleluia, aliás, não importa se tu és ateu, se tu és agnóstico, não importa se tu és cético, não crês em nada, aleluia, aleluia, glória a Deus, não importa se tu tens outra religião, se crês noutro Deus, se crês noutro mediador, se tu crês que Maomé é um mediador, isto para quem é islâmico, se tu crês que Joseph Smith é um mediador para os mormons, se tu crês que Ellen White é mediadora, isto para os adventistas do sétimo dia, aleluia, porque aleluia, a Bíblia é bem clara, meu irmão, a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se entregou a si mesmo para resgate de muitos, para que a seu tempo desse testemunho. Então, aqueles que crerem vão ser salvos, aleluia, quem crer em Jesus, é somente em Jesus, aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, é bem claro aqui a palavra. Para que Jesus ia mandar o povo ir por todo o mundo e pregar o Evangelho? É porque Jesus sabe de antemão que quem não ouvir a mensagem do Evangelho vai ser condenado. Aleluia, glória a Deus, porque não creu. Quem não crer vai ser condenado. Aleluia. Em 2 Tessalonicenses capítulo, aleluia, 1 do 3 ao 10, vamos aqui ler esta porção da Escritura. 2 Tessalonicenses capítulo 1 do 3 ao 10. Diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e tribulações, ou seja, aflições, tribulações que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Jesus disse, no mundo tereis tribulação. Ele não disse escapareis. João 16:33. E isto também está em Atos 14, 22, se eu não estou em erro. Aleluia, que nos importa por meio de muitas tribulações, aflições, angústias, entrarmos no reino dos céus. Glória a Deus. Se é de facto justo diante de Deus que dê em paga, ou seja, em recompensa, tribulação àqueles que vos atribulam. Então os cristãos que irão passar pela tribulação, Deus vai dar em recompensa, tribulação para eles, ou seja, vai dar a ira. A sua ira vai ser derramada. E a vós que sois atribulados, ou seja, que suportais a tribulação, descanso connosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Quando Jesus vier e se manifestar, ele arrebata a igreja e depois o juízo, a ira de Deus é derramada sobre a terra. Glória a Deus. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, o justo juiz, ele vai se vingar, não é, daqueles que não conhecem o Evangelho. Então quem não conhece o Evangelho, ele vai passar, aleluia, ele vai ser lançado no lago de fogo, meu irmão. Se não aceitar a Jesus enquanto é vida,
enquanto tem vida, enquanto há tempo, aleluia, ele vai morrer e vai para o inferno, e depois do inferno vai para o lago de fogo. Vai ressuscitar como corpo de ignomia, vai ser julgado perante o juízo final, diante do trono branco, e ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre. Por isso é que é necessário aceitar a Jesus enquanto tem vida. Então já vemos aqui que Jesus vai se vingar dos que não conhecem a Deus. Não é só dos que desobedecem, dos rebeldes, dos desviados, dos desigrejados. Aleluia, daqueles que podiam se congregar e não se querem congregar em igreja nenhuma. Daqueles que blasfemam e murmuram de pastores de igrejas e doutrinas. Aleluia, daqueles que não obedecem. Que, aleluia, andar a massai, que levantam calúnias e contendas entre irmãos. Aleluia, Deus vai se vingar também dos que não conhecem o Evangelho, dos que são incrédulos, não têm fé. Eu não creio em Deus, eu nunca ouvi falar. Não é? Então esses também vão ser punidos, os quais por castigo padecerão eterna perdição. Então vão para o lago de fogo. Após o juízo final, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o vosso testemunho foi querido entre vós. Aleluia, o nosso testemunho foi querido entre vós. Então é bem clara esta palavra. Lucas capítulo 12, 47 e 48. Amém? Lucas capítulo 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E o servo, ou seja, e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então o crente, aquele que diz que é cristão, que até pode ser pastor, pregador, fundador de igreja, não é? Missionário, presbítero, aquela que pode ser cantora, diz que é pastora, diz que é obreira, não é? Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Então aquele que a muito foi dado, muito será cobrado. Aleluia, quer dizer que aquele que é cristão vai ser mais punido do que o incrédulo. Mas olha que o incrédulo também vai ser punido, ou seja, aquele que nunca ouviu o Evangelho. Mas o que não a soube, ou seja, não soube a vontade de Deus e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado, mas não diz que será galardoado, ele vai ser punido no inferno. E a qualquer que muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então é bem claro, meu irmão, aquele que não soube a vontade de Deus vai ser castigado também com menos açoites do que o desviado, do que o rebelde, do que o crente desobediente, mas vai ser castigado também. Então estou aqui provando que aquele que nunca ouviu o Evangelho será condenado, não vai ser salvo. Amém? Por último, meu irmão, a salvação ela é exclusiva em Jesus Cristo. Já vimos que a salvação é pela graça por meio da fé, e a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, mas nós temos que ouvir o quê? E crer no quê? Que Jesus disse, aleluia, Tomé perguntou para Jesus, mostra-nos o caminho. Ele disse, aleluia, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém vem ao Pai se não aceitar a Jesus Cristo. Aleluia, se não aceitar Jesus Cristo vai para o inferno. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, como também não há nenhum outro nome dado debaixo dos céus pelos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, até aqui fica a palavra. Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar dos teus pecados. E tu que estás desviado, reconcilia. Jesus te ama. E nós também.